A informação nos chegou há mais ou menos 4 ou 5 dias de que determinado vereador, claro, daqui a pouquinho a gente vai falar o seu nome aqui, esse vereador teria convencido assessores a devolverem a ele, vereador, parte dos seus ganhos. O Luiz Antônio conseguiu chegar a 2 nomes, 2 mulheres, que seriam as supostas vítimas dessa prática que já rendeu cassação de mandato do então vereador reeleito, isso há alguns anos, o Serginho Gonçalves. Estamos com informações que devem, claro, ser investigadas pelo Ministério Público e até mesmo pela presidente da Câmara. E nós ouvimos, inclusive, as 2 assessoras. E nós vamos ver o que elas dizem a respeito dessa informação que nos chegou. Inclusive, né, Fernando, a presidente da Câmara Municipal soltou uma nota sobre o assunto. Antes da gente propriamente entrar no assunto, ouvindo as moças que seriam supostas vítimas do vereador na rachadinha, o Fernando lê a nota da Câmara Municipal que se baseou talvez numa live que eu fiz anunciando assuntos que nós focaríamos hoje no programa. Pois não, Fernando, a nota. Madalena, bom dia a você, bom dia aos colegas, bom dia à nossa audiência. Uma nota curta e diz o seguinte: a Câmara Municipal de Araraquara reafirma o seu compromisso com a transparência e a legalidade. Se existir qualquer denúncia concreta sobre rachadinha, que seja formalmente apresentada aos órgãos de controle, como o Ministério Público e a própria Comissão de Ética da Câmara, para que seja devidamente apurada. A Câmara atua com responsabilidade e compromisso com a população, sempre prezando pelo uso correto dos recursos públicos e pela transparência em suas ações. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. A nota vem assinada pelo presidente da Câmara Municipal de Araraquara, o vereador Rafael De Angeli, nota datada de ontem. Muito bom, porque aqui nós não julgamos, aqui nós não certamente condenamos ninguém, nem julgamos, nem condenamos. Nós levantamos os fatos e certamente nós vamos evoluir até que o Ministério Público possa esclarecer essa situação. Porque eu quero deixar até para a mesa, claro que o Luiz Antônio conversou com as pessoas que supostamente estariam tendo que dividir o seu dinheiro com o vereador, porque na minha impressão é uma coisa muito séria, uma coisa muito grave. Porque é um tipo de comportamento que a gente percebe que as pessoas já ganham um salário que não é um salário, vamos dizer, digno do trabalhador brasileiro. E depois você, se isso realmente acontecer, tem que ter um critério bastante rigoroso, porque se isso acontecer, um deputado, um senador, um vereador, sabe, tem salários, bons salários, eles não precisam tirar salário daqueles que estão trabalhando para ele, se dedicando a ele, devolver dinheiro. Então eu acho sinceramente uma injustiça àqueles que trabalham. Você sabe que rachadinha, se confirmada, é crime, perde-se até mesmo o mandato, se confirmada. Então eu vou perguntar ao Luiz Antônio como que ele recebeu a informação e como que nós chegamos a 2 supostas vítimas de ter que devolver dinheiro ao vereador que era vereador numa outra gestão, tá bom? Na gestão passada e foi reeleito. O nosso interesse é, logicamente, apurar apenas a verdade, nada além da verdade, dando oportunidade a um debate, a discussão de assuntos que realmente têm a relevância na cidade. Tá certo? Porque você percebe que o nosso programa ele acaba pautando os assuntos principais, assuntos que envolvem a cidade como um todo. Então a gente tem o prazer de ter essa audiência que nós temos, porque nós trabalhamos a coisa de uma forma muito séria. Luiz Antônio, como é que a notícia chegou ao seu conhecimento de que vocês precisam apurar? Porque isso não pode ser normal e se estiver acontecendo, tem que ser combatido e, logicamente, quem pratica tem que ser responsabilizado por isso. Bom dia, Luiz Antônio. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos os colegas. Bom dia a quem nos acompanha. Madalena, no jornalismo a gente recebe todo tipo de informação o tempo todo, né? A gente cria uma teia de fontes e
com os quais a gente trabalha, com os quais a gente checa, das quais a gente recebe informação também. Tudo que a gente recebe precisa, obviamente, passar, né, pelo crivo da apuração. Às vezes se demora mais, às vezes se demora menos, mas todo fato precisa ser apurado antes de ser trazido à tona. No caso de uma denúncia, especialmente envolvendo o mundo político, onde você tem disputas, onde você tem briga por espaço, né, isso tem que ser feito com mais critério ainda para você não estar a serviço, né, de outros interesses, que não seja a verdade, que não seja a justiça. E foi pautado nesses princípios que a gente recebeu essa informação e foi atuar. Falamos com muitas pessoas nos últimos dias a esse respeito, Madalena. Muitas pessoas. Pessoas que pudessem ter testemunhado, pessoas que pudessem ter ouvido falar, pessoas que poderiam dar caminhos para que a gente chegasse às fontes. E o curioso é que, sobre esse caso, bastava dizer meia palavra que o nome do acusado, do vereador, já aparecia, sem a gente se antecipar a ele. Uma coisa impressionante. Inclusive ontem, depois que você fez a live dizendo que estava com esse assunto para o programa de hoje, muitas pessoas nos mandavam mensagem, deste vereador que vocês estão falando. Inclusive, Madalena, das duas pessoas com as quais eu conversei efetivamente sobre o assunto, o número já aumentou. Agora são 3. E eu já explico, né, qual é a situação. Sim, a denúncia de rachadinha, ou seja, pessoas que trabalhavam no gabinete de um vereador e que, para trabalhar no gabinete deste vereador, tinham que assumir o compromisso de que parte do pagamento fosse dado de volta a ele. Você recebe ali e uma parte é minha. E essa parte é minha, muitas vezes ficava explícito que a campanha é muito cara, então eu preciso de uma forma de fazer um caixa, de recuperar a parte do investimento. Um outro detalhe importante dessa história, Madalena, é que, para justificar a rachadinha, ele muitas vezes usava o argumento de que, olha, você não precisa trabalhar todo dia aqui no meu gabinete. Você tem um outro trabalho, você mantém esse outro trabalho, trabalha meio período para mim, o dia sim, dia não. Então, para você fazer isso, né, você me paga uma parte do seu salário. Ou seja, oferece a facilidade para, né, justificar a rachadinha. Você pode dar qualquer nome que for, né? A rachadinha é a prática. Não é caixa, não é não sei o quê, não é, mas ela não trabalha todo dia, ele não trabalha todo dia. Isso é rachadinha, isso é crime. Você lembrou do caso Serginho Gonçalves? Vamos lembrar que o Serginho Gonçalves se elege em 2008, perde a reeleição em 2012. Aliás, ele se reelege em 2012. Aliás, muito bem votado. Muito bem votado, só que ele tem uma decepção, que ele acha que vai ter não sei quantos votos, ele tem um percentual abaixo da expectativa dele, mas suficiente para reelegê-lo, e num ato de fúria sai dizendo nos corredores da Câmara e acusando seus assessores de não ter trabalhado direito, de ter traído a campanha dele, e os assessores se revoltam com essa acusação e contam o que se passava ali. Serginho, na época, tentou justificar dizendo, não, minha filha vendia trufas, então tinha uma caderneta que ela marcava e eles pagavam mensalmente. Então esse dinheiro é das trufas. A justiça não caiu nessa. O Serginho foi cassado, não assumiu o segundo mandato e foi preso por isso. Então já há precedente da prática, inclusive aqui em Araraquara. Uma das pessoas com as quais eu conversei, Madalena, me confirmou, em 2 conversas que eu tive com ela, que sim, ela pagava para o vereador Emanuel Sponton, do Partido Progressistas. Ela pagava. Eu tive 2 conversas com ela e uma... Esse dinheiro ela recebia, ela pagava em... Como é que ela devolvia esse dinheiro? Em dinheiro vivo? Por meio de Pix. Nossa Senhora. Que era feito para um familiar do Emanuel Sponton. Mensalmente ela pagava via Pix para um familiar do Emanuel Sponton, para que isso, claro, não aparecesse no imposto de renda. Não sei se esse familiar é isento de imposto de renda e, portanto, não declara essa renda. É uma hipótese, mas isso quem vai ter que dizer é a justiça, porque a promotoria pública não vai poder fechar os olhos para essa denúncia, Madalena. Agora, vamos fazer, seria Sim. muito prudente a gente... Já contactar o Manuel. Contactar o Manuel, porque nesse programa aqui nós temos
mania jornalística de ouvir sempre os dois lados da questão. Só não fala aqui no nosso programa quem não quer. Quem acaba não tendo, talvez, argumentos para poder se defender ou para colocar números, né? Então a gente já se prepara aí, chama o vereador, porque nós vamos colocar primeiro. O Luiz Antônio está coordenando esse trabalho. Primeiro vamos colocar a conversa que você teve com as moças. Seria isso, né? Eu conversei com 2 ex-assessoras. Tem a terceira, Madalena, que está aparecendo agora. E conversei com uma terceira pessoa que não... nós não tivemos uma conversa telefônica, nós trocamos mensagens. E ele não sabia com quem eu tinha conversado. E a história é exatamente a mesma. Ponto por ponto. Cada detalhe. Então, quando a história se repete, Madalena, é impressionante. Uma segunda assessora com quem eu conversei, ela não falou sobre o assunto. Mas a resposta dela é uma coisa assim interessante, porque eu fui explícito, perguntei, olha, estou te procurando por causa dessa denúncia, você tem alguma coisa a dizer? Eu não quero falar sobre isso. Mas foi impressionante, Luiz Antônio, porque a hora que eu fiz a live, porque eu falei, não, eu vou antecipar os assuntos que nós temos para segunda-feira, e um dos assuntos principais é exatamente essa denúncia de rachadinha. Impressionante que a hora que eu acabei a live, já comecei a receber informações, é esse vereador, quer dizer, a coisa corria solta na Câmara Municipal. Como é que... Muita gente ali sabia, Madalena. Inclusive, alguns vereadores sabiam. Alguns vereadores sabiam, tanto é que já foram conversar com ele e dizendo o seguinte, olha, ele não tem nada a ver com isso, não, vão ter que responder na justiça, sabe? Já sabiam quem era o vereador. É gozado isso, né? Porque se você sabe antecipadamente quem é o vereador, sem ter ouvido, não falamos o nome do vereador, falamos agora, né? Mas todo mundo já sabia. Então, quer dizer, a coisa corria solta nos corredores da Câmara e alguém teve a coragem de procurar o Luiz Antônio, tá bom, procurar o nosso programa e dizer assim, Luiz, está acontecendo isso não é justo. Isso não é justo, né? Então, a gente vai falar assim, olha, por que a gente levanta o assunto que envolve esse, aquele outro, e não vamos levantar o assunto porque envolve um vereador? Então é isso aí, né? É isso, Madalena. Detalhe, a prática, o vereador Manuel Esponton é vereador em segundo mandato. A prática teria começado desde o seu primeiro mandato. Permanece até hoje, não sei, porque o seu gabinete passou por trocas. Mas no primeiro mandato eu posso assegurar, pelas fontes que a gente ouviu, que isso de fato aconteceu. Essa é a denúncia. Em instantes a gente pode ouvir fragmentos das conversas que eu mantive com essas testemunhas. Porque, viu, vereador, nós vamos dar toda a palavra para o senhor. Não adianta sair correndo e ir lá em outros jornais, outras redes sociais, tal, né? Porque quem levantou o assunto fomos nós. Eu acho que o senhor tem, por obrigação, de dar satisfação àqueles que estão nos acompanhando e nos ouvindo. E o direito de se defender. O direito de se defender, o direito de se defender. Bom, Luiz Antônio, eu creio que você já fez o primeiro contato com o vereador, porque nós vamos colocar primeiro, né, a fala. Eu gostaria de ouvir o vereador. Ouvir o vereador antes? Ouvir o vereador, para que ele já possa se explicar, né, Madalena? O que é esse dinheiro que ele recebia. Antes de ouvir as moças, sim, né? Sim, eu sugiro que sim. Tudo bem. Porque eu vi a conversa que você teve. Uma delas, ela disse, olha, praticamente confirmou, né? Porque quem diz não quero falar sobre esse assunto, não disse... sim nem não, eu não quero falar sobre esse assunto, né? Você não quer falar sobre o assunto que não existiu? Né? Se não existiu o assunto, você fala, não. Olha, eu não estou nem sabendo disso. Não estou nem sabendo disso. Uma delas, né? Mas a outra parece que tem uma consistência maior naquilo que diz. E depois outra, né? As pessoas que nos contactaram, todas elas falaram o nome do Emanuel Esponton, né? Quer dizer, é uma situação tão delicada para um vereador novo, uma pessoa nova, uma pessoa... É uma surpresa, Madalena, para nós. Porque me parece que para a Câmara Municipal não nenhuma. Era. Para a Câmara Municipal, nenhuma surpresa. É assim, impressionante que muita gente soubesse da história. Tanto é que gente que faz jornalismo por aí, sem saber quem era, já foi direto conversar com ele. É isso que eu queria falar, né? Porque é de dar risada, né? O Balda, né, que hoje também é vereador e tem uma página, ontem, logo depois da sua live, ele pôs, já conversei com o vereador e ele negou. Mas a gente não tinha citado o nome. Ele escreveu isso, Balda. Eu já conversei com o vereador acusado e ele negou. Quer dizer, mas como que ele sabia que era o vereador acusado? Acabou incriminando a pessoa. É muito estranho. E se ele, como vereador, poderia ter feito uma denúncia, se ele sabe, né? Porque isso está fora da lei. Isso, e o papel do vereador é... Isso chama-se... Conflito de interesse. Não. Chama-se... Corporativismo. Não.
É quando você está compactuando, né? Compactuar com o errado. Conivência, né? Exatamente. Então eu achei meio estranho. E outras pessoas também vieram falar pra mim, é o Esponton, né? É o Esponton. Eu falei, eu achava que era surpresa. Só a gente não sabia disso. Na hora um ex-vereador me telefonou na hora, falei, é esse aqui, né? Eu falei, é esse mesmo. Agora, nossa já senhora, falando até do suplente dele, o João Clemente já vai ficar esperto, sabe? Porque o João Clemente... Já mandou o terno pra que é do PP, né? E se ele for cassado, se tudo for provado realmente, vai ser o João Clemente que vai assumir. Qual que é um passo importante? Então isso da cassação, olha, é preciso que a justiça se posicione sobre esse assunto para que uma comissão de ética na Câmara seja instaurada. Agora, por que o Serginho deu cadeia? Eu não entendi até hoje por que deu Porque cadeia. isso é crime, Madalena. Mas foi isso é peculato, né? Mas e os filhos do Bolsonaro, o Janone, que é do atual governo? A questão é a seguinte, do Janones, ele usava o cartão de crédito de um dos assessores para pagar algumas contas dele. Ficou provado, tal, ele fez um acordo e devolveu esse dinheiro. Como a pena dele seria menos de 4 anos, como ele fez esse acordo, aí enterraram o caso. O caso do Queiroz, que é o mais famoso de todos, Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, na época ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. Então o Queiroz movimentou 2 milhões de reais desse dinheiro da rachadinha. E é uma movimentação muito atípica pelo salário que o Queiroz tinha. Só que na época ele foi julgado pela primeira instância do Rio de Janeiro. E o Flávio Bolsonaro e sua defesa recorreram, ele teria que ser julgado numa instância superior, porque o Flávio era deputado. E com isso o tempo foi passando e se pediu arquivamento do caso, porque ele foi julgado numa instância que não era correta. E além disso, teve a questão de que os dados da Receita Federal foram informados. E parece que antes de uma solicitação oficial da Justiça, não teve uma questão assim? Bom, como nós não tínhamos solicitado, a informação já havia sido dada, então elas não podem ser consideradas. E o vereador, espera um pouquinho só, e o vereador tá aí já ou não? Tá conseguindo falar com o vereador? Madá, ele já foi, já solicitei pra ele essa entrevista, mas por enquanto não Vamos ligar, vamos acordar o Emanuel. E a do Serginho Gonçalves, telefona, mete o telefone na cabeça dele. Aqui em Araraquara. Que é capaz de sair correndo e falar não querer fugir exatamente, porque nós temos depoimentos de supostas vítimas, né? E o vereador gostaria que ele falasse sem subterfúgios, contasse realmente o que está acontecendo ou contestasse, porque olha que coisa mais linda que é fazer jornalismo, você ouvindo as pessoas, dando oportunidade às pessoas, não, isso é mentira, Madalena, isso é mentira, Luiz Antônio. Vamos esperar, vamos ver. Tá ligando. Sua ligação foi encaminhada ao voicemail. A pessoa que você está tentando contatar não está disponível. Grave a sua mensagem após o sinal. Deixa eu gravar. Você pode desligar quando terminar a gravação. Então deixa eu gravar, né? Já deu o sinal aí? Vereador Manuel Esponton, nós estamos com uma denúncia muito grave, atingindo, logicamente, a sua legislatura. Então nós gostaríamos, é a Madalena que está falando, o Jornal da IP, nós gostaríamos de conversar com o senhor já, agora. Porque nós temos gravações do seu procedimento de fazer rachadinha ou dividir o salário de funcionários do seu gabinete. Por favor, nos contate. O telefone, por favor. 3311-3011. Está aí dado o recado. Por favor, nos retorne. Então está aí. Vamos esperar porque... Tocou. Né, em 3 toques cai na caixa postal quando a pessoa não recebe a ligação. Né? Esse é o procedimento padrão. Não é que tocou até cair na caixa postal. Foram 3 toques e ele desligou. Mas a gente segue insistindo. Né? O Lucas já fez o contato, aguardando a ele responder agora. Porque a gente tem todo interesse. Agora, o presidente da Câmara poderia também se manifestar agora, como é que vai ser o procedimento, porque ele mandou uma nota, né? Mas o Manuel é mais grave, porque ele é vice-presidente da Câmara. Ele é o atual vice-presidente. Madalena, a Câmara talvez tenha que aguardar uma movimentação da Justiça a partir de agora. Eu acho que a Câmara não pode se posicionar a partir da reportagem. Evidentemente que a condição de ser vice-presidente pode provocar um abalo nesse momento, porque vai ter pressão dos demais colegas vereadores a respeito deste assunto. Né? Olha, nós estamos aqui na mesa diretora com alguém que tem uma acusação, né, muito séria. Então, a movimentação agora tem que ser da Justiça, para que a Justiça instaure uma investigação, ouça as partes envolvidas, porque a Justiça pode pedir quebra de sigilo bancário,
pode pedir quebra de sigilo telefônico. A justiça tem meios muito eficazes e meios contundentes de se provar aquilo que nós estamos trazendo aqui a público daqui a pouco, né, com fragmentos desses depoimentos. E aí o PIX que seria feito na multa. Exatamente, quebra de sigilo bancário. Familiares do... Quebra de sigilo bancário, você simplesmente confronta os depósitos feitos, como o caso Queiroz, né? Quantos depósitos o Queiroz fez para o Flávio Bolsonaro? Então a justiça mapeou. O Ministério Público tem depósito por depósito, em boa parte deles de 2 em 2 mil reais, que é para não levantar grande suspeita. Então a justiça quebra o sigilo bancário e dá todas as provas para que a Câmara, sim, possa tomar, por meio da sua comissão de ética, uma posição. E o Madalena tinha falado por que o Serginho foi preso. Na época, ele fez um acordo também de pagar uma multa em torno de 100 mil reais. Isso. Só que aí ele não pagou. E aí a justiça, o acordo que tinha sido feito foi quebrado, aí ele foi preso, porque estava dentro do processo. Ele foi julgado, perdeu o mandato. Ele, além de fazer rachadinha, na época ele prestou alguns favores que não se pode como vereador, de tirar multa de eleitor para votar nele, sabe? Fazer alguns... Então, quer dizer, uma junção de fatos... Uma junção de fatos que ele não poderia ter... Aí ele foi condenado a pagar uma multa grande pelo valor que foi desviado aí. E ele não pagou, acabou sendo preso na sequência. Será que o vereador... Tente de novo, Lucas. Tente de novo. Vai tentando aí, porque, de repente, né, a gente percebe que a gente... Vai até... Lembra que nós vamos até exaustão para ouvir o outro lado, né? Então é isso que é para fazer o jornalismo deve ser feito. Bom, nada do vereador ainda, Lucas? Nada, acabei de ligar novamente, mas dá a mesma mensagem. Se você quiser, a gente pode fazer novamente o teste no ar. Será que o vereador tá declinando de falar? Não, nós vamos dar um voto de confiança e acreditar que ele está se preparando para isso, Madalena. É um direito que ele tem. Ou mandar um advogado, nós não estamos o inquirindo, né? Nós estamos dando espaço, perguntando o que ele tem a dizer sobre essas graves denúncias que caem no seu gabinete. E vamos ouvir já também, né? A gente queria antes conversar com ele, depois, para que ele próprio, no ar, ouvisse as moças falando e ele pudesse se defender, inclusive, das próprias falas das moças, né? Para você. Lucas, vamos de novo tentar o telefone? Quem sabe agora o vereador nos recebe, porque está todo mundo ansioso para ouvir as moças, né? Falando aqui a respeito do assunto, e já tem uma terceira vítima que diz que confia. Não fala essa terceira vítima, Luiz Antônio? Será que declina? Vamos tentar? Estou tentando, Madalena. Ele prefere não falar a esse respeito. Eu acho que se está acontecendo, as pessoas têm que ter a coragem de falar e fazer com que esse tipo de procedimento não aconteça mais. Você entende ou não? Vamos ver. Toca aí. Sua ligação foi encaminhada ao voicemail. A pessoa que você está tentando contatar não está disponível. Grave a sua mensagem após o sinal. Você pode desligar quando terminar a gravação. Bom. Então tá aí, já demos o toque, né? Então ele já deve ter ouvido a nossa pretensão de dar a oportunidade dele falar, tá bom? Ontem a nota que nós lemos aqui, pessoas que contactaram um pouquinho mais tarde, tem em mãos aí a nota que a presidente da Câmara acabou soltando logo após fazermos um trabalho dos assuntos que focaríamos no programa de hoje. E falávamos sobre essa questão e tantas outras que estão exatamente acontecendo. Nós poderíamos, inclusive, tentar ouvir o presidente da Câmara, até para ele dar um lado mais institucional do que acontece agora, como é que procede dentro da Câmara, qual é o trâmite, o que vai acontecer daqui para frente. Seria bastante interessante conversar com o Rafael. É isso aí, né? Agora, se pagar a multa... Bom, aí é um processo da justiça, Madalena. Né? A justiça que tem que mapear o tamanho, né, da prática delituosa. Tem que mapear como é que isso era feito. De repente, pelo tempo que ele foi praticado, pelos argumentos utilizados, porque muita gente questiona, então o assessor, né, topou, tal, se beneficiou do seu salário, mesmo dando uma parte para o vereador, ficou quietinho. É o lado mais fraco dessa história. É o lado mais fraco da história, né? Ou seja, é um político, dono de um cargo eletivo, que atua num partido político, numa estrutura, que contrata alguém e impõe as regras, né? Muito dificilmente a pessoa consegue, não quer, eu te mando embora. A pessoa pode estar desempregada, porque o salário do assessor é praticamente 6 mil reais. Isso. É muito difícil você ganhar 6 mil reais.
dá metade para o vereador. 3 mil ainda é um salário que a pessoa consegue sobreviver. Você não sabe qual que é a situação. Não estou falando que é certo, mas o grande culpado nessa questão é o vereador. Que você não pode jogar a culpa na pessoa mais fraca da situação. Muita contragosto ela acaba concedendo, porque ela fala, poxa vida, né? Pô, 3 mil reais por mês. Um emprego limpo, emprego bom, emprego... Então a pessoa quer preservar mesmo. Entendeu? Agora, vamos lá saber quantas pessoas não fazem a rachadinha nesse Brasil afora. Vixe, né? mano. Cada deputado tem 30 assessores, você imagina, se vereador tem 2... Essa prática que precisaria ser extinta no país, né? Então é isso aí que a gente percebe que, sinceramente, nos parece um tanto quanto... vamos assim dizer, desonesta, né? Então a gente desonesta, Madalena. Né? É crime pela lei. A lei não permite. A lei não permite. A gente tem que voltar a acreditar na lei desse país. A gente tem que denunciar. Você pensa que é confortável fazer isso? Claro que não é confortável, mas é a nossa obrigação. E nós não vamos condenar ninguém aqui, não nos cabe isso. Agora, trazer à tona para que a justiça, né, alcance a dimensão da coisa é nossa obrigação. Inclusive, Madalena, a gente vai daqui a pouco trazer esses depoimentos, né? Como eu disse, eu conversei com uma terceira pessoa que ipsis literis descreveu o mesmo que a gente já tinha ouvido de outras fontes. Agora, um fato concreto aqui com a denúncia do Jornal da IP. Daqui a pouco mais detalhada. Eu sinceramente, achei muito antecipado. Inclusive, Luiz, a Câmara tem a Comissão de Ética, né, que é presidida pelo Boi, por exemplo. Acho que seria também um dos pontos dessa investigação passa pelo Conselho de Ética da Câmara, que é presidida pelo Boi. De repente, ele pode se manifestar também e mostrar como que é esse procedimento logo que chega na Câmara, porque eu acho que começa pela Comissão de Ética para ver todo o encaminhamento até chegar a plenário, enfim, a outras instâncias ali do Legislativo. Ontem nós tivemos um vereador que faz suas lives também, dizendo o que, Luiz Antônio, que ele ouviu o vereador, quer dizer, ele sabia quem era o vereador, quer dizer, então... E o vereador já negou, ele falou, eu ouvi ele, conversei com ele, ele negou. Ele negou. Quer dizer... Seria surpreendente, eu conversei, ele contou tudo. Não, mas agora, como é que ele sabia quem era? Pois é. Se nós não falamos quem era. Então, se ele tinha informações sobre quem era, ele deveria ter denunciado, como ele vai fazendo também. É conivente, né? Conivente. Você percebe como ele, sabe, gente da pior espécie possível como homem público, me desculpe. Como pessoa, eu não posso julgar ninguém, sabe? Não é verdade, não? E talvez nesse caso, Madalena, eu vou além. Ele devia se abster de opiniões como jornalista, porque no caso de uma análise em plenário de uma cassação, ele vota. Exatamente. Então como é que ele pode trabalhar jornalisticamente, manter relação com essa fonte e tal, se depois ele vai julgar essa fonte em plenário? Porque qual que é a tramitação? Se confirmada a denúncia, passa pela justiça, pode chegar ao Conselho de Ética. Se o Conselho de Ética faz um relatório, por exemplo, que pede a cassação ou não, né, o arquivamento, isso vai ser submetido ao plenário. O plenário vota o relatório da Comissão de Ética. Por isso que eu, como jornalista, eu sempre... Poderia ser vereador facilmente, tenho certeza absoluta que eu seria eleito, né? Então, eu nunca me dispus como jornalista a ser candidato a alguma coisa exatamente por perda total da independência, porque o jornalista que ele vira político, ele vai ter o cargo político, ele certamente perde a sua identidade, ele perde a sua independência, porque ele vai votar com seus amigos, tá bom? Agora, eu queria ver se fosse um vereador que não fosse como é que se diz? Da base dele. Como é que será que ele estaria agindo nesse momento? Como é que será que ele estaria agindo? Não é verdade? Não? Então, quer dizer, vereador é conivente e tem que ser analisada a conivência, porque ele já sabia quem era. Já sabia que tem que ter um processo de ética, Conselho de Ética. O Conselho de Ética tem que analisar. Agora, se ele já sabia quem era o vereador, quer dizer, ele foi em cima do vereador, não, ele é inocente, ele vai dizer que vai processar se não for provado. Então ele já sabia da prática e não denunciou? Denunciou. Como um homem público prevaricou. Isso é prevaricação. Um homem público que tem uma denúncia, ok. Se sabe de uma coisa, faça o apontamento, leve a promotoria pública e fala, eu soube disso aqui, por favor, apure. No mínimo isso... E até como jornalista também, deveria ter a obrigação de
falar do caso. Ô, Madalena, no chat tem muita gente dizendo, o dinheiro é do assessor, ele faz o que ele quiser. Então é bom explicar para nossa audiência o seguinte: os salários da Câmara são pagos com dinheiro público, e a partir do momento que envolve dinheiro público, toda tentativa de se apropriar de maneira ilegal de qualquer... Pera, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer, mas quem é a pessoa é o despreparada? povo, Porque é o salário, porque a pessoa está dizendo, o salário do é assessor. dele, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Não pode. Mas a partir do momento que está sendo absorvido de maneira ilegal, você está cometendo um crime que é chamado é chamado de peculato. Eu não posso pagar esse crime está previsto no Código Penal. Eu não posso pagar ao meu assessor o que eu quero, eu tenho que pagar o salário dele. Então, quer dizer, como ele não pode pagar o que ele quer, então ele paga o que a lei manda, depois você me devolve. Quer dizer, é alguma coisa que realmente é muito séria, é muito grave, né? E ele tem um abuso de poder, porque na próxima eleição ele tem um dinheiro, tipo um caixa 2, que ele pode usar na campanha e é desleal. Como fazem? Abuso de poder político, tem razão. É desleal com outros vereadores que não têm essa prática e não têm esse dinheiro para investir na campanha. Muitas vezes não contabilizado, porque isso não é nem caixa 2, é 3, né? Nada do vereador, é? Nós estamos querendo conversar com ele, estamos indo à exaustão para conversar com ele. E o presidente da Câmara conseguiu ou não? Também não. Não querem falar? Acho que não conseguiu ainda no contato. Outra coisa que me impressiona... O Rafael não tem nada de falar, ele vai dizer que sim, mas talvez ele vai repetir a nota, porque ele não tem ainda substância para analisar o caso. Mas eu quero saber ele não pode se posicionar do outro vereador que sabia quem era e não denunciou. É isso que eu quero saber. O que acontece... Quem é o presidente da Comissão de Ética agora? É o Boi. Vereador Boi. Vamos conversar com o Boi, porque o vereador Baldassari, ele foi em cima do vereador dizendo, eu sei quem é, eu já sei, ele disse que é mentira. Quer dizer, como é que ele sabia quem era? Se nós não falamos quem era o vereador. Vale pelo menos um acesso a ele. Tem que ser caçado os dois. Vale pelo menos... Os dois. Se confirmar isso, olha, veja bem o que o Madalena está dizendo, hein? Se confirmar isso, os dois têm que ser caçados. Não tem como. Não tem como. É porque um sabia e não denunciou. Porque ele já foi em cima do vereador, quem era? Nós não falamos nada, eu não citei ninguém, né? Não citei ninguém, né? Então, quer dizer, é uma situação... Até agora, citamos agora o nome do vereador Emanuel Espondão, né? Vale pelo menos uma advertência a ele se explicar no Conselho de Ética. Como que funciona isso aí? Você sabia e não falou nada? Não denunciou? O Conselho tem que agir. Porque é uma coisa grave, né? O Boi no ar, porque assim o Boi é muito experiente, né? Inclusive na questão do Conselho de Ética, seria muito o Boi já foi presidente da Câmara 2 vezes, está no 4º mandato dele de vereador. Se tem alguém que é experiente na Câmara, é o Aloysio Boi. Vamos ouvir o Boi a respeito desse assunto, né? Bom, mas eu gostaria mesmo de ouvir o Manuel Espondão, mas o Espondão até agora, Manuel Espondão até agora não despertou, hein? Olha, quem não quer se defender aqui no nosso programa é um tanto quanto, sabe, suspeito, né? Então vem aqui, Espondão, vamos falar, Emanuel, vamos dizer se é verdade, se é mentira, ou não era essa a sua intenção, enfim, tem que ter o seu advogado vai ter que ter argumento na Câmara. É defendido pelo advogado, é? Sim, tem que ser. Que é um processo judicial, né? A questão não é nem a defesa na Câmara. Boa parte do que a Câmara vai discutir, pode ser cassado pela Câmara. Depende do que a Justiça vai deliberar. É muito difícil alguém inocentado pela Justiça ser cassado pelo plenário. O plenário vai se respaldar numa investigação judicial que pode levar um tempo, né? A promotoria pública, digamos assim, está sendo provocada agora, ao vivo aqui pelo Jornal da IP. Né, está reverberando na Justiça a denúncia que a gente está trazendo. É a partir dela que a Justiça vai se movimentar. Isso pode demorar poucos dias, como pode demorar alguns meses. E nós estamos tendo tanto cuidado que nós estamos falando de uma suspeita de rachadinha. Então, a gente só vai ter confirmação depois de todas as questões levantadas, é que nós vamos ver se essa suspeita se confirma. Estamos exaustivamente querendo ouvir o lado do vereador Emanuel Espondão também. Já tentamos 3 vezes, inclusive, uma no ar. Eu fui ler algumas coisas sobre rachadinha ontem, né, para se preparar para o programa, e uma das coisas que diz que é um crime muito comum no meio político, só que é muito difícil da investigação conseguir chegar até a prova necessária para a cassação. Porque quem comete geralmente esse delito, ele tem todo um esquema para desviar a atenção da polícia. Então vai por uns caminhos assim que você não consegue achar. No caso do Espondão, não, porque se for verdade realmente isso, de fazer o depósito por Pix,
que fica registrado, e na conta de um parente dele, é muito fácil a investigação, Sim. porque fica uma prova evidente. Então, por isso que é um caso que dificilmente, se tudo isso for confirmado, ele vai conseguir se defender e vai provar que não é verdade, porque a prova é evidente. Não foi com dinheiro vivo, por exemplo, não foi numa conta de uma pessoa que não tem uma ligação com ele, é uma ligação com parente. É através do Pix. Mas fica mesmo o terceiro, porque tem alguns casos em que a pessoa não nomeia um parente próximo para receber a Mais grana. um teste de ferro, Pode né? nomear um teste de ferro, Então. que não tem sobrenome, mas aí pelas relações políticas e pessoais você faz o Só mapeamento. que é mais difícil chegar. Agora, nesse caso, se for tudo isso confirmado, é mais Olha, fácil para a tudo justiça. é fácil se a justiça quiser. Quando a justiça quer, ela tem os instrumentos que nós não temos. Qual que é o nosso instrumento? Ouvir pessoas. Encontrar substâncias, elementos nas informações que a gente tem, no eventual documento oficial, que não é esse o caso. Agora, a justiça tem todos os instrumentos para comprovar de maneira cabal uma situação como essa. No Código Penal, não há o crime de rachadinha. Rachadinha não é um crime do Código Penal. Mas, ao realizar a rachadinha, os juristas consideram que há um consentimento da prática de peculato, e aí é um crime previsto no Código Penal, então peculato, corrupção passiva, abuso do poder político, então uma série de situações que são passíveis de enquadramento mediante a situação. Por isso que a palavra é da justiça, mas de qualquer forma isso gera uma situação política na cidade, né? Vamos recuperar que o Manuel Sponton era da base do ex-prefeito Edinho Silva na Câmara, do partido do então vice-prefeito de Araraquara, aliás, era um aliado do ex-vice-prefeito de Araraquara, que passado a eleição adere ao governo Lapena, inclusive no acordo ele é elevado a condição de vice-presidente da Câmara, é acusado de traição, ele diz que não houve nenhuma traição, porque sabe, o PP abriu uma exceção para o alinhamento ao PT só em Araraquara, no restante do país já era alinhado ao bolsonarismo, às expressões políticas da direita. Isso provoca uma ruptura no próprio PP. O Damiano, que era presidente, sai do partido, inclusive se filia ao PT, então o PP passa a ter uma outra posição, ele é vice-presidente, então isso gera realmente uma situação política, um fato político na cidade de Araraquara. Muito bom. Então a gente gostaria de conversar com o presidente da Comissão de Ética, que é o Boi, porque o Boi está na linha, né? O primeiro passo, né, Boi, que a gente tem que dizer é que como é que o Conselho de Ética vê uma situação como essa, né? Nós temos aí denunciantes, né? E, enfim, o primeiro passo que acontece, depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre vereador que já sabia quem era e ficou calado, porque ontem vários vereadores me telefonaram. A hora que eu fiz a live, eu recebi telefonema de Paulo Landim, de vários vereadores, perguntando: Madalena, quem é esse vereador? Quem é esse vereador? Os vereadores não sabiam. Que é o normal, não saber, né? Pessoas estranhas sabiam. Gozado, né? Sim. Pessoas estranhas sabiam. Né? Agora, dentro da Câmara Municipal, tem vereador que sabia e não falou nada? Então a coisa realmente é muito séria. Agora, qual que é o procedimento, Boi, do Conselho, né, de Ética, né? Como é que é? Bom dia, Boi. Bom dia, Madalena, os ouvintes, a toda a equipe. O Conselho de Ética, ele é formado, né, hoje, e até para as pessoas entenderem, é uma formação tardia, né? Na verdade, ele foi formado por um consenso, né, dos 18 vereadores na última quinta-feira. Ele não é igual às comissões, ele só foi formado no prazo quinta-feira, então também isso dificulta também as denúncias, informações que possam acontecer. Ele fica solto esses primeiros meses. Então, hoje ele é formado pelo Guilherme Bianco, pelo Alcindo, Coronel Prado, Michel Cari, e eu fui nomeado no consenso para ser o presidente do Conselho de Ética. Então, a gente não tivemos nem a primeira reunião ainda da nova formação do Conselho de Ética. O Conselho de Ética, ele tem a função, lógico, de ter as denúncias, né, ou algum fato que está acontecendo que foge da ética normal, do trâmite normal, tanto da lei orgânica, como do regimento interno, dos processos de condução da Câmara, e da parte também
da moral mesmo, né, da conduta dos vereadores. Qualquer denúncia ela tem que ser analisada, depende do teor da denúncia, do teor das provas, da materialidade, do grau, né, do fato, ou uma advertência verbal mesmo, né, ou por escrito, ou um afastamento, ou até, vias de fato, chegar a uma cassação. Agora, para chegar à cassação, isso vai a plenário, né? Então, aí depende da maioria, como é que fica a situação? Vai para a votação do plenário, o parecer final do Conselho de Ética, todas as ações que de afastamento à cassação, aí tem que passa pelo plenário, né? Pelo plenário. Então, com o juntamento de provas, o Conselho pede, olha, nós pedimos a cassação, nós pedimos o arquivamento. A cassação. Até o arquivamento passa pelo plenário ou não? Não tem necessidade. O arquivamento quando o plenário derruba, né? Agora, quando chega a um arquivamento por falta de provas, de consistência, o próprio Conselho ele faz isso. Ou se for só uma advertência verbal, também termina nisso, ou uma advertência por escrito termina nisso. Só uma perguntinha rápida. A pessoa interessada que está sendo denunciada, ela não tem direito a voto nesse caso, né? Quando vai a plenário. Não tem direito. Outra coisa que é importante é um vereador que sabia da situação, porque nós não declinamos o nome da pessoa. Aí vem o vereador Baldassari e na sua página na internet ele diz que conversou com o vereador e o vereador disse que não é verdade. Como é que faz isso? Agora, ninguém sabia, ele já sabia. Como é que fica a questão do próprio Conselho de Ética que já foi formado e houve? Porque tem lá, nós printamos aqui a fala que o vereador, aliás, o texto, né, que o vereador colocou, tá por escrito. Ele sabia e ele se calou. O que acontece nesse caso? Qual que é o procedimento do Conselho? Tem uma advertência, alguma coisa, não? Não, tem 2 pontos aí, Madalena. Ele saber de murmurinhos, de conversas que começou a pipocar, vou falar para você no final da tarde de sexta-feira, é uma coisa. Ele saber com provas, com depoimento de testemunha é outra coisa. Então isso que a gente tem que deixar bem claro também, porque na sexta-feira essa conversa ela começou, a Câmara, o corredor fala na Câmara, né? Ela começou a falar, e eu acho também a grande dificuldade que não tinha um Conselho de Ética formado, né? Até para a gente tomar uma primeira reunião para ver as informações desencontradas que estava. Eu vi o vereador e até chamar a suposta, não estou falando nesse caso, né? E fonte de alguma informação, de alguma gravidade. E você teria ouvido que era o vereador Manuel Esponton, o suspeito de rachadinha? O burburinho já rolava com nomes? Os nomes ou não? Na sexta-feira, o burburinho já começou a rolar com o nome, por quê? Eu vou, assim, falar a minha leitura desse processo que está acontecendo hoje, de fato, né? Da formação do Conselho de Ética, aí a gente tem já uma autoridade para fazer uma reunião, fazer um início de uma, vamos dizer, de uma apuração, né? O que a gente tinha muito conversa, assim, antes disso acontecer, e por isso que acho que chega o nome do Manuel, que quando a pessoa que era assessora, ele trabalhou com ele e tudo, se desligou do gabinete dele, ela começou a trabalhar de segurança na Câmara, com uma empresa terceirizada. E os burburinhos quando ganhou a eleição, era o medo de ela ter trabalhado lá, de ter rusga, de ter saído do gabinete, ela talvez perdesse a função de segurança na Câmara. Isso. Ela falava, eu tenho atrito com o Emanuel, isso, tenho medo de alguma coisa afetar. E todo mundo falava, não, trabalha direitinho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando ela, menos acho que uma semana, sai da empresa, perde, não sei por que também, porque eu não sou presidente, não é minha gestão, ela sai da Câmara dessa empresa, começou o burburinho que talvez
fosse retaliação e que ela ia ter provas, isso, e começou a esquentar nesse final de semana. Então, assim, por isso eu acho que as pessoas chegaram a essa logística aí de uma denúncia de uma ex-assessora e de um vereador ser o nome dele. Eu acho que essa é a minha leitura, quando começou a live do Madalena. O Boi, no caso da comissão de ética, para apurar uma denúncia como essa, precisa necessariamente ter um processo judicial, oficial, pelo Ministério Público, ou, por exemplo, uma reportagem com depoimentos da situação já é motivo suficiente para a comissão avaliar alguma coisa? Não é motivo, porque é fato notório, né? Porque eu acho que tem que ter, o Conselho de Ética tem que ter equilíbrio para o contraditório, né? Porque está explícito já, né, Luiz? Está explícito. A gente não pode conviver dentro de uma casa de leis com dúvidas, né? Então, assim, a gente tem tranquilidade, saber que é um vereador de segundo mandato, que é uma pessoa que até então teve um convívio tranquilo na casa, com os contraditórios que é da política, que faz parte da mesa diretora, é um vice-presidente da casa, e a casa não pode trabalhar com intranquilidade, com incerteza. Então é um fato concreto, independente se tem, é lógico que eu sou o presidente, então assim, a gente tem que reunir os 5 membros e a maioria vence, né? Eu posso até ser o voto de Minerva, eu conduzo os trabalhos, mas a gente coloca em votação. Vocês têm poder na comissão de convocar alguém para um depoimento, por exemplo? Não, eu vou convocar já os 5 membros para uma reunião imediata, porque é um fato hoje concreto depois do nome do vereador, já no programa, a cidade, hoje a cidade está sabendo do assunto e a Câmara não pode ficar sem uma resposta. Eu acho que a mesa da Câmara Municipal... Assim, a convocação não é que a gente está assinando embaixo que aconteceu, claro que não. A gente não tem provas materiais nenhuma, né, Luiz? Então, assim, a gente quer ouvir, como primeiro, os membros do Conselho de Ética, escutar cada um dos 5 que foram nomeados quinta-feira, a visão de cada um. E aí a gente fazer um plano de trabalho. No meu entendimento, a gente tem que ouvir o contraditório, tem que ouvir as provas materiais, se tiver. A gente não pode obrigar, né? Mas a gente tem que começar a debruçar, porque senão a casa não trabalha, a cidade para. Agora, eu não sei qual que é a visão do Ministério Público Eleitoral, mas uma Câmara com 3 meses de funcionamento não tinha ainda um Conselho de Ética formado? Não tem, porque é do regimento da Câmara, Madalena. A gente briga por isso, essa mudança. A gente votou as comissões... Mas olha, o Conselho de Ética tem que ter formado, na primeira semana. Mas tem que ser formado depois das comissões, é essa a tramitação? É isso, tem uma tramitação depois das comissões. Quer dizer, eu tenho uma denúncia grave como essa, eu não posso... Deixa ele se explicar. Deixa eu tentar ver o lado de cá. Como é legislaturas novas, o Conselho de Ética ele tem que analisar os perfis das pessoas, entre aspas, assim, mais equilibrada, que sai da disputa, porque o Conselho de Ética não pode ser uma arma para você arrumar um problema para alguém que contraponta a sua ideia política. Então ele tem que ter uma maturação. Tem que ter uma costura entre um consenso. Para que os membros não usem o instrumento do Conselho de Ética para atacar a parte política, da guerra política, entre aspas, né? Então, ele tem que se formar com equilíbrio de pessoas. Então, por isso que é aconselhável esperar a nova legislatura os perfis dos vereadores eleitos. E a atual comissão, bom, eu vou falar aqui qual é a comissão, você me disse como é que eles são apontados, são os partidos, pelo conjunto dos partidos com mais representatividade, todo mundo indica, porque a comissão de ética hoje é Aloysio Boi, na presidência, Alcindo Sabino, do PT, Coronel Prado, do Partido Novo, Filipa Brunelli, do PT, Michel Cari, do PL. Então você tem aí 2 da base, do governo Lapena, 2 do PT e o Aloysio na presidência. O Aloysio hoje está no bloco de oposição. Como é que foram indicados esses nomes? Como é que se chegou a essa composição, Boi? Então, se nas comissões vai para votação, geralmente tem um consenso de formar as comissões,
e essa quase foi, no final teve um consenso, também foi criado toda essa discussão, um consenso para que o bloco, por exemplo, de base, bloco de oposição, indicassem 2 nomes mais equilibrados, com um equilíbrio melhor, saindo um pouco fora dessa disputa. Essa foi a conversa. E nessa conversa, lógico que seria, como é 5, um bloco teria um a mais. Sim. E aí, como a gente tem 2 presidências, a gente tem uma conduta já, a gente sabe que tem que separar a política, todo mundo num consenso, falando assim, olha, o Boi sendo presidente, ele vai saber separar esse embate político. Por mais que ele defenda um campo, ele sabe que a instituição é muito maior de qualquer ideologia política. Então foi criado esse consenso de 2 nomes na oposição, 2 nomes na base, e o meu nome surgiu de forma natural para que seja o presidente num equilíbrio, sabendo da missão do Conselho de Ética. Ela não é partidária, ela não é pessoal, ela é institucional. Ô Boi, deixa eu te fazer uma pergunta. O Conselho de Ética, por exemplo, ele tem a condição de convidar, por exemplo, convocar a pessoa que a gente vai exibir daqui a pouco o áudio dela, que foi que recebeu essa rachadinha, que fez isso, essa rachadinha com o vereador, e tem, por exemplo, a condição de convocar os atuais assessores desse vereador para analisar se isso continua acontecendo. Tem esse poder de convocar ou isso fica só na parte da justiça mesmo? Não, o Conselho de Ética ele tem poder de analisar, de convocar, de provas materiais, também de depoimentos, ele tem que fazer um filtro bem detalhado de toda a situação, Zé Roberto. Tá certo. Bom, então é isso aí que a gente gostaria de ouvir o vereador acusado, tá bom? De ter praticado suspeito. Então eu gostaria de dar a oportunidade. Obrigado, Boi, né? Acho que do Boi não precisamos mais nada, né? Não. Tá aí, portanto, tá certo. Eu talvez eu tenha me precipitado, porque como é que se forma a comissão de ética? Mas uma comissão de ética, sabe, demora 3 meses. Bom, essa dúvida agora fica, né? Mas o Boi tem razão, tem que ser um processo de maturação, tá certo, porque assim, todo mundo que chega na legislatura vai querer ocupar esse espaço, porque ninguém conhece ninguém ainda, o perfil, né, personalidade. E eu acho que mais do que isso, né, a comissão de ética, a gente sabe que é um espaço de você, muitas vezes, proteger alguém. Então, vamos ocupar aqui para proteger os nossos, né? Então, você precisa ter um processo de maturação. Como acontece hoje na Câmara Federal, exatamente. Né? Mesmo com esse processo de maturação, você não está imune a isso. Você pode, eventualmente, ter uma composição mas a nossa parece equilibrada pelos nomes que você falou. Mas se fossem outros nomes também, você poderia dizer a mesma coisa, né? Porque são figuras que a gente conhece. Agora, tem que ter o equilíbrio da materialidade do que está sendo colocado ali. Me parece que a situação do Emanuel, desde já, começa a ficar insustentável. Sim. Insustentável, e olha, politicamente. Se tiverem mesmo essas provas aí que tudo indica que tem, ele não vai ser teoricamente protegido no Conselho de Ética, até porque a maioria é da oposição. Vamos falar o português, claro. É o Boi, é a Filipa e o Alcindo. Dificilmente, se tiver mesmo essa materialidade que tudo indica que tem, ele vai conseguir ser, entre aspas, protegido no Conselho de Ética. Mesmo os outros dois que compõem, que é o Coronel Prado e o Michel Cari. Então, eu acho que não vão passar pano, né? Porque seria. É que na política a gente às vezes espera de tudo, mas nesse caso não tem a menor chance dele ser. Bom, então vai para o plenário. Como ele não vota em plenário, porque ele está envolvido, também, e o presidente da Câmara também imagino que não. A oposição também tem maioria. Quer dizer, então a situação dele, se tiver a materialidade mesmo, ele não consegue se proteger nem no legislativo, quanto mais na justiça. Bom, a gente vai tentando falar com o vereador. Ô, Luquinha, nada do vereador ainda, Nada, se quiser fazer novamente o teste... Calma, vamos fazer já. Vamos fazer novo teste, porque vamos ver se ele deixa o telefone disponível para conversar. Porque ele pode alegar que está tentando falar com a gente e não consegue, claro, né? Então, quando a montanha não consegue chegar até Maomé, Maomé vai até a montanha. Quando é o contrário, a montanha vem até Maomé. É isso aí, viu? E nada, né, do vereador Manuel Espondon, hein, meu amigo Luquinha? Nadinha. Quer tentar de novo o telefone? Coloca no ar aí, vai lá. Vamos colocar para tocar o telefone, para ver se ele atende o telefone, para nos explicar como é que ele vê essa denúncia da suposta rachadinha que ele praticava em seu gabinete. Quer dizer,
dava o pagamento e exigia de volta uma parte do pagamento. Tá tocando. Quem sabe agora ele atende. Tá melhor Sua assim. ligação foi encaminhada ao voicemail. A pessoa que você está tentando contatar não está disponível. Grave a sua mensagem após o sinal. Você pode desligar quando terminar a gravação. Bom, eu já dei o toque aí, ele já está sabendo, né? Então, não está querendo falar mesmo, né, Luiz Antônio? Nos parece, né, no nosso mesão aqui, que ele está declinando a oportunidade de falar aos seus eleitores, né? Se que explicar, é o mais interessante, se explicar né? da denúncia, Madalena. Enfim, me parece que ele vai cumprindo uma cartilha, né? Porque quem não deve não teme. Se eu não tenho absolutamente nada a ver com o peixe, me procuram e eu digo, olha, isso aí é absolutamente inverídico, né? Vocês estão inventando fatos, minha vida está aqui, estou abrindo minhas contas para provar a minha inocência e vou defender, né, a minha atuação política. Quando você começa a declinar de defesa, me parece que está tentando encontrar argumento, esperar a posição da tua defesa oficial, do teu advogado, para saber como conduzir a situação. Então, enfim, mas claro que ele tem todo o direito, qualquer momento, de se pronunciar. E o Sponton sempre foi solícito ao nosso programa. Mesmo em momentos críticos. Me lembro de diversos momentos que havia críticas ao seu mandato, a uma atuação, a uma fala, e ele nunca declinou de falar. Até naquele momento em que ele foi acusado por parte do seu partido, né, de ser traidor, ele mandou uma nota, né, atendeu ao nosso programa, mandou uma nota, em outros momentos também. Então ele sempre falou com a gente, ele nunca teve esse comportamento, né, antidemocrático, mesmo sob críticas. Sempre teve esse espírito. Espero que mantenha esse espírito mesmo neste momento de denúncia contra ele. E nós vamos até a exaustão para ouvir os dois lados da questão, né? Então é assim que se faz jornalismo. Vai até onde é possível e até além daquilo que é possível. Você vê aí que a gente tenta. Então fique aqui, porque daqui a pouquinho o Luiz Antônio vai colocar os dois contatos que ele fez com as duas moças que apareceram como as denunciantes sobre a suspeita de rachadinha no gabinete do vereador. Tá bom? Pode Então, ser que ele esteja esperando para ouvir os áudios para saber o que ele pode falar em relação a isso, né? Para saber o nível da conversa. Tem isso também, né? Não quer se antecipar. Vamos ficar atentos. Tudo bem. Pode ser tudo na vida, mas enfim, a gente faz o jornalismo como deve ser feito, né? Mas é isso aí. Vamos então à fala. Você conduz aí, Luiz Antônio, porque você conversou com elas duas e conversou com mais uma pessoa. Quem sabe, de repente, o Emanuel Sponton está com o carro parado aí na frente da EP-FM. Aí ele ouve as pessoas e vem aqui porque tem uma cadeira reservada para ele se ele quiser conversar pessoalmente com a gente. Como nós reservamos aqui essa cadeira para o Lapena, reservamos essa cadeira para o Dr. Cardillo, reservamos essa cadeira para o Baldassari. Aqui fala quem a gente convida e não fala quem não quiser. Não é verdade ou não? Então é isso aí que a gente faz jornalismo. Vai lá. Vamos lá, Madalena, como eu já disse pela manhã e repito agora, né? A gente recebe a denúncia e tenta apurar, né, o que há de verdade, o que há de disputa política. Nesse caso, claramente não há nenhuma disputa política. Pelo que a gente apurou, houve uma situação institucionalizada no gabinete do vereador Emanuel Sponton de cobrança de parte do salário dos assessores que trabalharam. Não sei se essa prática permanece. Os atuais eu não tive contato para falar a verdade, né? Obviamente eles são parte, né, muito próximas ainda do Manuel. Eu vou exibir fragmentos das conversas porque a gente não tem o menor interesse em expor as pessoas na sua individualidade. Nós não vamos trazer nomes e a voz estará um tanto quanto desfocada para o que há de mais importante na conversa. O reconhecimento do pagamento. Não foi um pagamento. Olha, você não colabora esse mês com R$200. Olha, você não colabora agora. Não. Entrou no gabinete, você tinha supostamente a oferta de facilidades. Olha, você pode conciliar com outro trabalho. Você pode ter uma jornada reduzida de trabalho desde que você pague parte do seu salário. Os valores, inclusive, pelo que eu apurei, eram diferentes a partir da condição de proximidade ou a condição salarial de cada
pessoa que atuava no seu gabinete. São fragmentos, portanto, de uma conversa maior, mas que a gente vai preservar para não expor nomes ou particularidades que não interessam ao caso. Este primeiro é contundente porque revela e confirma o pagamento da rachadinha no gabinete de Manuel Sponton. E como é que funcionava essa tramitação? Ele cobrava mensalmente ou já estava acordado na época da contratação? Era um acordo Qual que era o acordo que ele tinha feito? que a gente tinha que fazer, ele passava as condições e a gente aceitava. E tinha um percentual ou era um valor variável? Qual que era o combinado? Então, pelo dela, que eu saiba, era R$300. O meu era um pouco a mais, porque eu já tinha trabalhado já para um vereador, né? Durante 7 anos. Então, acho que conforme você vai trabalhando na Câmara, vai subindo alguma coisa que eles têm lá. E aí todo No mês? caso, porque o acordo era que eu trabalharia um dia sim, um dia não, para eu não sair do meu outro serviço. E aí, por causa dessa facilidade, você pagava mais, então. Fazia um depósito para a mãe, não é? É um Pix? Isso, pra mãe. Fazia um Pix mensal para a mãe. Não sei te falar o porquê que era pra ela. Mas era para ela, você pagava para ela. Enquanto você ficou lá, esse esquema permaneceu, então? Até o último dia. Então, no primeiro mandato dele, o rapaz que trabalhava com ele era um personal trainer. Parece que com ele também era feito dessa forma. Aí depois entrou o Murilo, também que era da igreja. Não aceitou, caiu fora também. E depois do Murilo, acho que foi eu. Aí depois de mim entrou o Júnior, que tá com ele até hoje. A gente quer saber. É que às vezes a gente não concorda com as coisas que ele faz. Eu não bati de frente. Bom, esses são alguns fragmentos, então, da conversa. Ou seja, a pessoa reconhece que fazia os pagamentos, que eram pagamentos mensais, feitos por meio de Pix para a mãe. Quando eu perguntei, mas isso permaneceu muito tempo? Ela, até o último dia em que eu estive lá. Até o último dia. A segunda pessoa, Madalena, é essa que não quis confirmar, mas o que ela deu a entender é que ela apenas não queria falar sobre o assunto. Vamos ouvir também. Porque ela poderia muito bem ter dito, olha, não, isso comigo não aconteceu. Comigo não. Então, quer dizer, ela simplesmente não quis declinar aquilo que estava acontecendo, como a primeira acabou realmente confirmando que havia aí essa necessidade de você dividir com o vereador o seu ganho, né? Já está caracterizado, a meu ver, a não ser que eu esteja enganado, está caracterizado e o Emanuel Sponton pode ocupar, se quiser, a cadeira aqui, está livre para ele. Se quiser falar por telefone, está aí, ele ouviu a moça falar. Agora, ninguém está inventando história aqui, porque a gente tem muita responsabilidade de tentar ouvir os dois lados, coisa que muita gente de jornalismo aqui não faz. Sabe? Ouve só um lado, tá bom? E sai em defesa desse ou daquele. Não estamos defendendo ninguém, nós estamos defendendo aqui... Nem condenando. E nem condenando, né? A outra moça que falou, vamos lá. Você tem alguma informação? Porque me parece que você é uma das pessoas que teria sido coagida por ele a fazer esse pagamento do salário e tal. Você tem alguma informação sobre isso? Não tenho. Não tem? Assim, eu trabalhei com ele, o que ficou pra trás, então eu segui minha vida e se ele fez alguma coisa errada e o Ministério Público que apure agora as provas, né? E se for pra penalizar, que penalize de acordo com a lei, né? Ele nunca pediu o pagamento de parte do salário seu, né? Eu prefiro não comentar. Prefere não comentar. Entendi. A pergunta foi clara. Ele fez pedidos de parte do salário? Prefiro não comentar. Se a pessoa não fez, Madalena, não. Pra mim, nunca Não, de pediu. jeito nenhum. Nunca A aconteceu. mesma coisa o Sponton, né? Todo mundo já tá falando disso. Se ele tivesse com a verdade do lado dele, ele ia fazer questão de entrar em contato com a gente e falar, vocês estão mentindo aí, eu não fiz nada disso, eu vou provar que não tem nada a ver. Você vê o próprio silêncio dele, não querer falar. Pelo que o Boi falou, esse burburinho já está correndo na Câmara desde sexta-feira e ele não se posiciona. A pessoa que está com a verdade com ela fala, estão me caluniando, estão me acusando de uma coisa que eu não cometi. Ele ia procurar para se defender, porque é uma coisa muito séria. Então, acho que agora é só o Ministério Público mesmo pegar o caso, porque não tem como. E eu conversei com uma terceira pessoa que me confirmou todo o esquema. A pessoa disse...
Ele falou que eu deveria dar 50% do meu salário para ele enquanto eu fosse assessor parlamentar. Ele me disse que eu poderia trabalhar meio período e receber metade do salário. Ainda disse que se fosse para mim trabalhar 4 horas por dia, eu devolveria a metade do salário para a Câmara. Ele sempre foi enfático que era para ele e não para a Câmara. Ainda disse que ele fazia isso porque a campanha eleitoral dele tinha ficado muito cara. E como eu estava sendo beneficiado por trabalhar na Câmara Municipal, eu deveria fazer esse pagamento. Ou seja, descreve todo o esquema sem ele saber, né, que a outra pessoa também tinha descrito exatamente o mesmo. Esse não aceitou essa proposta. Esse não quis falar, né, não aceitou a proposta. Ele chegou a trabalhar esse não aceitou a proposta e, portanto, foi desligado do gabinete alguns dias depois, poucos dias. Então, tanto é que está lá a prova, né? A prova dele ter sido contratado e desligado rapidamente. Então fica caracterizado. Curtíssimo espaço de tempo. Bom, o Manuel Espondon está aí, o espaço, a gente gostaria de ouvi-lo, deixar você se manifestar sobre a fala das moças, sobre esse último que trabalhou poucos dias no seu gabinete, não aceitou a sua proposta e se desligou. Isso tudo são fatores comprobatórios, evidenciais de que alguma coisa realmente estava acontecendo. Muitas pessoas estão dizendo, não deu para entender direito. A gente não quer expor as pessoas na sua individualidade, mas eu acho que a gente pode repetir o primeiro áudio então, Madalena, para que as pessoas possam assimilar melhor. E como é que funcionava essa tramitação? Ele cobrava mensalmente ou já estava acordado na época da contratação? Era um acordo. Qual que era o acordo que ele tinha feito? Que a gente tinha que fazer, ele passava as condições e a gente aceitava. E tinha um percentual ou era um valor variável? Qual que era o combinado? Então, pelo dela, que eu saiba, era R$300. O meu era um pouco a mais, porque eu já tinha trabalhado já para um vereador, né? Durante 7 anos. Então, acho que conforme você vai trabalhando na Câmara, vai subindo alguma coisa que eles têm lá. E aí todo mês? No caso, porque o acordo era que eu trabalharia um dia sim, um dia não, para eu não sair do meu outro serviço. E aí, por causa dessa facilidade, você pagava mais, então. Fazia um depósito para a mãe, não é? É um Pix? Isso, para a mãe. Fazia um Pix mensal para a mãe. Não sei te falar o porquê que era para ela. Mas era para ela, você pagava para ela. Enquanto você ficou lá, esse esquema permaneceu, então? Até o último dia. Portanto, está aí a confirmação de que até o último dia que ela esteve no gabinete, o esquema permaneceu. A Comissão de Ética da Câmara, segundo o Boi, não depende de processo judicial. Mas eu tenho certeza que a Justiça, a Promotoria Pública, não pode tapar os ouvidos frente ao que está sendo revelado agora pelo Jornal da IP. Isso deve render uma movimentação por parte da Justiça, que tem todas as ferramentas que o jornalismo não dispõe. Pode pedir, por exemplo, para quebrar sigilo bancário. E aí comprovaria pagamentos, da onde saiu para onde foi. Qual é a chave Pix, de onde está saindo o dinheiro. A Justiça tem todas as ferramentas em mãos de levantar todo mundo que trabalhou nesse gabinete, e se tiver outro gabinete também envolvido que apareça, não é? Certamente vai aparecer, porque é o start, né, de uma denúncia. Então a Justiça tem todos os elementos em mãos para fazer a apuração devida, e o Emanuel Espondon segue com o seu espaço garantido para sua defesa, como estamos tentando falar com ele desde que o programa começou. Agora, com certeza, né, ele vai aguardar talvez aí a manifestação do seu advogado, tá bom? Agora, ou então ele vai falar pro vereador Baldassarri. Pro Baldo ele já negou. Ele falou que é mentira, né? O Baldo pôs ontem na página dele. Eu já conversei com o vereador, ele falou que isso é mentira. Mentira? Tá aí. Então, quer dizer, devia participar aqui do nosso programa e falar que isso é mentira, né? Então aí ele levar, provar a mentira, porque agora quem tem, as moças já denunciaram. Sim. E a coisa está andando. Agora vamos ver o que vai realmente acontecer. Mais alguma coisa a respeito do assunto? Agora esperar o desdobramento para hoje à tarde e a gente vai acompanhar a reunião de amanhã na Câmara. Com certeza a coisa deverá explodir e a gente vai acompanhar hoje e amanhã qual será o desdobramento dessa história. E eu acho também o correto, acho que vai acontecer isso, a Comissão de Ética da Câmara ouvir os atuais assessores dele para ver se é uma prática que ele continua fazendo ou não. Porque se já é um mecanismo de trabalho do Espondon
até o fim do ano passado, nada me leva a crer que ele tenha mudado esse perfil esse ano. Então, eu acho importante a Câmara avançar na investigação atual também. Mas um depoimento no âmbito da Câmara, um assessor ali dentro para outros vereadores com os quais ele cruza no gabinete, eu não sei se tem o mesmo peso e a mesma legitimidade do que algo feito à justiça, porque na justiça você não pode mentir. Senão você vai preso. Senão você vai preso. Entendeu? Eu acho que a coisa tem que avançar no âmbito da justiça. E todo mundo, né, de defesa e acusação, ser ouvidos para que a coisa realmente se esclareça. Se ele não tem culpa, né, toca a tua carreira política. Agora, se tem, né, as medidas cabíveis têm que ser tomadas.